Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Véu ou cabelo? A mulher cristã dos dias atuais, ela deve usar o véu de pano ou deve ter o cabelo crescido, o cabelo comprido? Se você gostar desse vídeo, você clique em gostei e se não for inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o vídeo e também o canal. Deixo claro antes que eu vou respeitar todas as opiniões, independente de qual seja, porque o texto é complexo e bem complicado, o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Essa questão é citada apenas uma vez na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11. Eu não vou ler todo o texto aqui porque é muito longo e vai tomar tempo do vídeo. Vou direto ao assunto. E isso gera polêmica e até medo em alguns pastores e algumas igrejas. Há 20, 30 anos atrás, não podia cortar cabelo. Eu lembro que eu vi, quando eu era criança, que na igreja Assembleia de Deus, eles davam disciplina se a mulher cortasse até a ponta do cabelo. Nem a ponta podia cortar. Se cortasse, tinha que enrolar para ninguém ver, que se o pastor descobrisse, era disciplina na certa. Esse texto é para ser interpretado. Então, alguns julgam o uso do véu como necessário em nossos dias. A igreja mais conhecida que defende isso é a Igreja Congregação Cristã. Outros julgam como não sendo mais obrigatório ou necessário, pois nos versos 14 e 15 diz que Deus deixou o cabelo no lugar do véu. Diz que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas é honroso a mulher ter cabelo crescido, porque Deus deixou o cabelo no lugar do véu. Ou seja, o véu de pano foi substituído pelo véu natural, que é o cabelo. E outros excluem tudo, tanto o véu quanto o cabelo, porque alguns associam como uma cultura local e outros associam o texto com a história das prostitutas de Corinto, onde alguns dizem que as prostitutas raspavam a cabeça e Paulo mandou pôr o véu às mulheres que se convertiam até que o cabelo crescesse. Nem todos dão a mesma interpretação, mas eu deixo claro que o apóstolo Paulo não associou essa história aqui do véu e do cabelo com prostituta nenhuma. Então eu mesmo não vou associar uma coisa que literalmente a Bíblia não diz. Na interpretação bíblica existem algumas regras de hermenêutica e algumas temos que usar nesse texto aqui. Nem tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para nós e nem tudo se aplica para nós em nossos dias, de ponta a ponta da Bíblia. Até mesmo no Novo Testamento, nem tudo se aplica a nós. Tem que ver para quem foi escrito, se aplica a nós ou não. Temos que separar Israel da igreja, lei e graça, coisas que foram escritas em épocas e culturas diferentes, coisas que envolvem questões culturais. E esse texto de 1 Coríntios 11 envolve ordem, subordinação e cultura. O verso 3 envolve ordem divina e subordinação. Vamos ler. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Veja bem, a parte que diz que Cristo é a cabeça do homem, e o homem a cabeça da mulher, se aplica em todos os tempos, inclusive hoje. E onde diz que Deus é a cabeça de Cristo, se refere a Cristo quando o homem na terra, pois ele se esvaziou de si mesmo, fazendo semelhante aos homens. Se refere a Cristo homem, ao Cristo encarnado.
As testemunhas de Jeová usam esse verso para dizer que Cristo é subordinado a Deus, mas se esquecem que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. Paulo mandou a mulher de Corinto usar o véu quando fosse orar. Mas temos que ver qual era a cultura local e por que isso foi ordenado. O uso do véu naqueles tempos era sinal de respeito. A mulher que não usasse o véu não era respeitada. Usava como sinal de modéstia e submissão ao marido. Sem o véu, não era respeitada. Vamos ver na Bíblia o uso do véu em outras culturas. Vamos lá. Em Gênesis 38, verso 15, as prostitutas eram quem usavam o véu. Veja que inverteu. Tamar se cobriu com o véu e Judá a teve como uma prostituta. Veja que inverteu. Aqui as prostitutas é que usavam o véu. Na outra situação, Rebeca se cobriu com o véu para se encontrar com Isaac. Gênesis 24, verso 65. Veja que nas três situações o uso do véu foi de forma diferente. Isso indica cultura local da época. Alguns se confundem em 1 Coríntios 11, onde diz, por causa dos anjos, como sendo algo obrigatório ou algo que influencia na salvação de uma pessoa. O termo por causa dos anjos se refere que os anjos observavam as pessoas quanto à sua obediência, à ordem e à decência. E como Paulo ordenou que usassem o véu, os anjos observariam as mulheres para ver se estavam obedecendo o que Paulo ensinou e ordenou. Mas isso foi válido enquanto vigorasse o estatuto ou a ordem. Então, foi só enquanto vigorou. O uso do véu não faz parte da nossa cultura e não é nenhuma ordenança. Jesus deixou duas ordenanças à igreja, o batismo e a ceia, mas nenhuma é meio de salvação. E nem mesmo nos tempos bíblicos, ceia e batismo não salva, acompanha o salvo. A pessoa se batiza e toma ceia porque é salvo e não para se salvar. Porque senão, se isso fosse para a salvação, a morte de Cristo não seria suficiente. Então, se fosse ordenança o uso do véu, seria 3 ordenanças, mas não é. Então o véu vai ficar de fora, porque existem 2 ordenanças que Jesus deixou à igreja, e o véu não faz parte disso. Hoje, o uso do véu não tem nenhum significado, nem cultural e nem espiritual. Os poucos que hoje defendem o uso do cabelo comprido usam os versos 14 e 15, onde eu já citei que lá diz que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas a mulher é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. E isso indica que deve haver diferença na aparência física entre o homem e a mulher. E como as mulheres gregas tinham cabelos longos, Paulo diz para as mulheres deixarem crescer e os homens ter cabelo curto, para que houvesse diferença, para que houvesse distinção na aparência física. Mas veja que foi dito para Corinto. Corinto é uma cidade grega, na Grécia. Se fossem outros continentes, um continente próximo dali, onde o cabelo das mulheres não crescem, Paulo ensinaria outras formas de diferenciar o homem e a mulher, como em roupas, pois desde o princípio Deus se preocupou com a aparência do homem e da mulher. Em Deuteronômio 22, verso 5, diz que o homem não pode usar roupa de mulher e a mulher não pode usar roupa de homem.
Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez túnicas de pele de animal e cobriu e vestiu Adão e Eva. 1 Timóteo 2, verso 9, diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Então cremos que o cabelo do homem e da mulher não podem ser iguais no comprimento. Deve haver diferença. O princípio da distinção entre homem e mulher devem ser mantida em nossos dias, independente dos ensinos, mas deve haver distinção na aparência física do homem e da mulher. Então eu respeito todas as opiniões, pois o texto é complicado. E alguns, ou melhor, uma minoria, defendem o uso do cabelo comprido como sendo algo necessário, como sendo pecado cortar. Algumas igrejas cortam as pontas, por exemplo, na Assembleia de Deus, não podia cortar nem as pontas. Hoje as mulheres cortam não só as pontas, mas cortam tudo. Eu sei porque eu conheço há mais de 30 anos, tinha mulher cabeluda com cabelo na cintura. E muitas delas já foram cortando, e está lá em cima. E eu conheço igrejas que são ramificação da Deus e Amor, que hoje cortam também. Deixam comprido, mas cortam. Eu não sei se a Deus e Amor já corta ou não, mas talvez até cortem também. As pontas, né? Igrejas que são ramificações da Deus e Amor, da Assembleia, algumas cortam as pontas, mas não deixam o cabelo lá em cima, né? Corta só as pontas. É isso aí. Obrigado a todos. Se você gostou do vídeo, você clica em gostei e até o próximo.